professor. O nosso grupo é composto por Gabriel Tabosa, Rafaela Rocha, Sabrina Kelly e por mim, Vitória Falconeri, e o tema escolhido para este seminário é a adoção internacional de crianças estrangeiras. A adoção é o processo pelo qual o ser humano, em tese menor e desassistido, encontra um novo lar, nele se integrando jurídica e afetivamente. A doutrina civil entende a adoção como um instituto no qual o jurídico necessita harmonizar-se com o humano, gerando bem-estar no meio social. Os filhos adotivos já representaram uma forma de realização dos desejos para as pessoas, matrimônios ou uniões estáveis sem descendência. Mas com o advento da doutrina dos melhores interesses das crianças e dos adolescentes, também no Instituto da Adoção, a prioridade deixou de ser a realização pessoal dos adotantes e passou a prestigiar os interesses superiores da criança e do adolescente, substancialmente integrando uma célula familiar capaz de proporcionar efetiva felicidade ao adotado. A adoção deve justificar-se por vantagens concretas para a criança ou o adolescente e estar fundamentada em motivos legítimos. É irrevogável e leva à constituição, para o adotando, de uma nova família, definitiva, mantendo-se o vínculo com a família originária, apenas em relação aos impedimentos matrimoniais. Frisa-se que a eventual nulidade da concessão não caracteriza a revogação da adoção e é procedida à luz do interesse prevalente do menor, com que a nulidade existente nem sempre será decretada pela Justiça. Já a adoção internacional ocorre quando o instituto da adoção é aplicado entre pessoas residentes em diferentes países signatários da Convenção sobre a Adoção Internacional de Haia. Ela permite que menores em situação de abandono encontrem um lar no estrangeiro, que não foi possível em seu país. Lar esse que lhe proporcione o desejável bem-estar e o crescimento adequado. Em sentido amplo, trata-se, pois, de instituto pelo qual pessoas radicadas em um país adotam menores abandonados ou em lares residentes em outro país. A Convenção de Haia permite que a validação dos documentos ocorra entre os países que fazem parte da Convenção. Ou seja, ao invés de ser necessário ir num consulado, por exemplo, para a legalização dos documentos, esse processo pode ser feito no cartório. E, consequentemente, é algo que agiliza muito todo esse processo e trâmite de uma adoção internacional. A Lei 8.069 de 1990 fala que toda criança e adolescente tem o direito de ser criado no seu seio familiar ou numa família substituta. Assegura-se ainda que deve ser um ambiente familiar, um ambiente comunitário e ressalva-se também que tem a necessidade de ser um ambiente livre de pessoas dependentes de entorpecentes. A Lei 12.010 de 2009 teve algumas alterações e eu diria que alguns avanços. Nela, estabelece que para se concretizar um processo de adoção, uma criança, os pais precisam comprovar a impossibilidade de permanência do convívio da criança com eles mesmos, né, com os pais. Isso aí se dá por diversos motivos, né? Por exemplo, uma falta de condições financeiras, ou então os pais são dependentes químicos, dependentes de entorpecentes, por exemplo, entre outras formas que comprovem a impossibilidade de permanência da criança no convívio com os pais. Os requisitos essenciais para uma adoção internacional no Brasil estão previstos no artigo 51 da Lei 8.069 de 1990 do ECA, no qual, no inciso 1º, baseia-se no princípio do melhor interesse da criança, ou seja, a busca
a melhor adequação para o caso concreto, o que trará maiores benefícios para o adotando. Maria Helena Diniz ressalva que seria errôneo mensurar o amor de um pai classificando-o como nacional e estrangeiro. Ainda assim, é de extrema relevância que se realize todos os pormenores da adoção, como é feito na adoção entre brasileiros, mas claro que com muito mais rigor. O Estatuto da Criança e do Adolescente ainda dispõe, mesmo que em poucas cláusulas, sobre a adoção de criança ou adolescente estrangeiro por cidadão ou casal brasileiro. Assim, em seu artigo 52C, estabelece que quando o Brasil for o país de acolhida, a decisão da autoridade competente no país de origem do menor será conhecida pela autoridade central estadual que tiver processado o pedido de habilitação dos pais adotivos. Posteriormente, essa autoridade comunicará o fato à autoridade central federal e determinará as providências necessárias à expedição do certificado de naturalização provisório. A autoridade central estadual reconhecerá os efeitos da decisão, exceto quando, ouvido o Ministério Público, ficar demonstrado que a adoção é manifestamente contrária à ordem pública ou não atende ao interesse superior da criança ou do adolescente, conforme parágrafo 1º. Assim, caso não reconhecida a adoção, o Ministério Público deverá requerer de imediato o que for de direito para resguardar os interesses do menor, comunicando-se com a autoridade central estadual, que fará a comunicação à autoridade central federal brasileira e à autoridade central do país de origem, conforme parágrafo 2º. Nas adoções internacionais em que o Brasil for o país de acolhida e a adoção não tenha sido deferida no país de origem, porque sua legislação a atribui ao país de acolhida, ou quando o menor for oriundo de país que não tenha aderido à Convenção de Haia, o processo de adoção seguirá os trâmites da adoção nacional, conforme artigo 52D do ECA. Ressalte-se que o menor estrangeiro adotado por brasileiro no exterior não adquire automaticamente a nacionalidade brasileira, não lhe podendo ser expedido passaporte brasileiro. Em caso de viagem ao Brasil, a autoridade consular deverá conceder visto de turista, se for o caso, de modo a permitir ao adotante providências para a adoção de acordo com a legislação brasileira. O Brasil não reconhece a criança estrangeira adotada por brasileiros como sendo nacional, nem lhe concede nacionalidade. Isso por conta que a própria Carta Magna vincula o país ao critério jus soli como regra e ao critério jus sanguinis como exceção. Dessa forma, eles entendem que o processo de adoção não tem consequência com a nacionalidade, né? Por fim, eu gostaria de agradecer ao professor Edmilson por todos esses anos de ensinamentos, aprendizados e profissionalismo no qual ele teve com a nossa turma.